Inteligência emocional, né? Vamos continuar falando desse tema, da importância que é a gente ter conhecimento sobre como nós funcionamos, como o nosso mental funciona, para que a gente possa dominar principalmente as nossas próprias emoções e os nossos pensamentos. Muito dos problemas que nós vivemos estão justamente naquilo que a gente não consegue conhecer, não consegue dominar. Às vezes você tem até a informação, mas o que falta para você ter mais inteligência emocional, ter mais controle, ter mais direção da sua vida, está parado justamente naquilo que você desconhece. E as certezas absolutas que acabam nos cegando. É importante que a gente entenda que a nossa vida gira em torno da nossa capacidade de controlar os nossos pensamentos e controlar a nossa emoção. Normalmente isso vem de cenários que a gente cria na nossa cabeça. Dentro desses cenários tem várias possibilidades. Só que como nós temos um acesso a essas possibilidades mais limitado, porque o nosso cérebro não dá para processar tudo ao mesmo tempo. Ele vai criar caminhos neurais para que você tenha mais capacidade de direcionamento. Então, aquilo que você mais faz vai fazer mais parte desses caminhos neurais. É como se você tivesse um grande mato, né? Dentro do seu cérebro fosse um grande capinzal, um grande mato. E aí, quanto mais você passa por aquele caminho, mais aquele caminho é conhecido. E por isso que a gente acaba sempre tomando quase as mesmas decisões, quase sempre as mesmas escolhas. Por qual motivo? Porque é aquele caminho que a gente conhece. É aquele caminho que a gente está acostumado a andar. Vocês estão entendendo? E aí, quando eu vou para essa postura, né, de fazer mais do mesmo, eu acabo ficando preso a resultados repetitivos. E aí eu mudo algumas coisinhas pequenas, mas eu não mudo realmente o que precisa mudar. Nós temos uma cultura, e aqui, gente, não pensem não que eu tô falando para vocês, e eu não me incluo nisso. Eu me incluo nisso, assim, absurdamente. Por qual motivo? Porque eu também sofri todos os efeitos que eu recebi dos meus pais, da minha mãe, das pessoas com quem eu convivo. Então, entender isso faz com que você consiga caminhar para um outro lugar. Porque só ter informação não é o suficiente para você conseguir ter o resultado que você quer. Só ter conhecimento não é suficiente. Então, quando a gente para pensar nisso, de que eu preciso ter inteligência emocional para direcionar a minha vida para o que eu quero, para colocar a minha vida, então quando a gente consegue entender isso, a gente consegue ir para um outro degrau. Fala-se muito de metas e tudo mais. Aqui no manual a gente trabalha muito com o próximo degrau. Qual que é o próximo degrau que eu posso alcançar? Que eu escolho alcançar? Porque não adianta nada eu ficar estudando um monte de coisa que eu não vou usar na minha vida. Exemplo, eu vou fazer um curso de manicure. Eu não vou trabalhar com manicure. Mas eu gosto de fazer minha unha, ok, mas eu não vou passar 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, um mês procurando só coisa de manicure, porque aquilo não é a minha vida. E a gente se distrai com esse tipo de coisa. A gente se distrai com esse tipo de situação, sabe? Vocês estão entendendo? Então, quando a gente começa a perceber as escolhas que a gente está fazendo, a gente pode fazer escolhas melhores. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é eu saber como eu me comporto em determinada situação e se não está levando ao resultado que eu quero, eu corrigir aquilo. Isso serve tanto para mim como pessoa, como para as pessoas que a gente convive. Vocês entendem? Porque quando eu sou muito radical comigo, eu vou ser radical com as outras pessoas. Não adianta você imaginar, mas eu sou boazinha. A percepção das outras pessoas não é que você é boazinha, é que você está esperando alguma coisa em troca. Que você está esperando alguma coisa em troca. E aí, às vezes, a pessoa não está disposta a te entregar aquilo. E você vai se magoar, e você vai se ressentir. E você vai gerar cenários de menos-valia, cenário na sua cabeça. Gente, a vida é como se fosse um filme. Você é autor do seu filme. Então, quais os cenários que você colocar na sua cabeça são os cenários que vão te levar ao resultado que você quer. Se eu não coloco e se eu não entendo qual é o cenário que está trabalhando, eu entendo o que está ocorrendo ali na minha cabeça, eu não consigo ir para o próximo passo. Por quê? Porque é como o meu cérebro chegasse num cenário, um ator chegasse no meu cenário e perguntasse qual que é a próxima cena.
e você não sabe. Aí ele pergunta, repete a cena anterior? Daí ele fica repetindo a cena anterior, porque é aquilo que você parou fazendo. É como se aquele cenário que você está vivendo não tivesse evoluído. Então você vai ficar ali várias vezes fazendo isso. Então, quando a gente vai ligar a inteligência emocional aos nossos resultados, a gente precisa entender do nosso papel proativo nesses resultados. Tudo o que você vive é resultado das suas escolhas, racionais ou irracionais. Vou dar um exemplo. Eu tenho medo de perder a minha namorada, meu namorado. É o medo que eu tenho. Se eu não trabalho esse medo, eu já criei o cenário da gente terminando, de como eu vou sofrer, de como eu... Tem muitos detalhes. De como eu vou sofrer, de como eu vou chorar, de como vai ficar a minha vida sem a pessoa. Eu tenho um cenário da pior desgraça, mas tem muitos detalhes nesse cenário. Tem o detalhe emocional, tem o detalhe de como vai ser, do que eu vou sentir. Agora, quando você pensa no relacionamento dando certo, você não tem nenhuma referência. Porque você não se preparou para aquilo dar certo. E aí você vai voltar no cenário anterior de se sentir incapaz de ter alguém que te ame, de se sentir incapaz de ser respeitado, respeitada, e vai ficar sempre como se fosse dando passos atrás o tempo inteiro, porque você tem medo do próximo passo, que pode ser algo bem melhor, mas você não definiu como é esse próximo passo. Você não tem clareza. E se não tem clareza, é como se um relógio esperasse você dar corda nele. Ele fica ali, parado naquele horário, naquele tempo, daquele jeito. Vocês estão entendendo? Então, para ir para a inteligência emocional, a gente precisa entender esse processo. Entender, não adianta, gente, querer só buscar informação. É a mesma coisa, eu pago academia e não vou. E acho que eu vou emagrecer. Só que tem um alento para o nosso mental e para nós, quando eu pago academia e não vou. Pelo menos eu paguei academia. Vocês já se falaram isso alguma vez? Nossa, eu entrei na academia. Quando alguém te pressiona, você fala, eu já tô na academia. Mas você não foi na academia nenhuma vez. Você foi na academia 2 vezes. Ou foi uma semana na academia. Faz um mês, um ano que você tá pagando e nunca mais foi. E aí a pergunta é, o compromisso que você tá fazendo com você está cumprindo? Porque aqui, gente, a gente não tá falando do outro. A gente não está falando de cobranças do outro. A gente está falando de nós. De como nós nos comprometemos a ter os resultados, de como nós nos comprometemos a ir para o próximo passo. E a gente quer um milagre, eu vou comprar o curso de fulano, eu vou fazer não sei o quê, a gente só vai comprando. Por quê? Porque na nossa cabeça o comprar dá um alento, dá a impressão que você está fazendo, dá a impressão que estudar, assistir filme, fazer, participar de treinamentos e tudo mais. Mas se inscrever nos treinamentos, porque fazer o treinamento, poucas pessoas fazem. Gente, a gente tem estatística, não só no meu curso, mas em vários cursos, que as pessoas pagam e eu dou aula ao vivo. Então, quem participa da aula ao vivo, dificilmente vai assistir as aulas gravadas. A gente conta no dedo, dá mais ou menos 10%. Tudo bem que daí eu fazendo aula ao vivo, a pessoa já aprendeu alguma coisa ali. Mas o reforço daquilo que ela aprendeu, porque a cada vez que você vê um novo cenário, você vai ter uma nova percepção. É um degrau. A cada degrau que eu subo, eu vou ter uma outra percepção. Aí é aquela história que a gente fala, poxa, nunca pensei nisso antes. Por quê? Porque você estava num degrau ali embaixo e tá tudo bem. A gente é um processo de evolução. Mas tem gente que está estacionada, parou num degrau e não sabe o que fazer. Porque está muito nas emoções infantis. Está muito na espera que alguém venha resolver a sua vida. E isso não é possível. Porque a vida é sua. A vida não é da sua mãe, a vida não é do seu pai, a vida não é do seu marido, a vida não é dos seus filhos. Só que você terceiriza muitas vezes isso para eles para justificar a sua falta de atitude. Para justificar a sua falta de ação. Para justificar que você tem medos que você não quer enfrentar. Ah, Vilma, mas eu tenho medo. Ok, vamos avaliar o medo. Vamos criar estratégia pro medo. Só que não adianta nada eu ficar assim, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo. Poxa, eu tenho medo. Eu continuo com o medo. Só que o medo, gente, entendam isso. O medo é só uma possibilidade, não é o histórico inteiro, não é a vida inteira, sabe? Não é o processo inteiro. Então, entendendo isso, eu posso fazer escolhas melhores. Entende?
Desse jeito que a gente está falando, quais tem dúvidas que vocês têm? Tem alguma informação que a gente possa complementar? Conseguem ter a dinâmica disso? Então, entendendo isso é importante. Quais são os caminhos que eu estou definindo na minha vida? Quais são as escolhas que eu estou definindo na minha vida? Para onde eu estou direcionando a minha vida? Por qual motivo eu estou direcionando a minha vida para esse lugar? Porque é aquela coisa, atitude gera resultado. Disciplina gera constância, que vai gerar mais evolução. Então, entendendo esse processo, eu posso ir para o próximo passo, né? E imaginando que o tempo é só uma questão de comparação. Ah, mas é passado. Passado é comparado com o quê? O passado é comparado com quem? Porque para falar de passado, você tem que fazer uma comparação da onde você está hoje com o que você tem anterior. Só que a cada segundo que eu estou falando aqui para você já é passado. Então, não tenho como controlar isso. Eu não tenho controle do que é passado, presente e futuro. Eu tenho controle das minhas ações nesse exato momento, só nesse exato momento. Porque a cada passo que eu der em direção ao futuro, eu estou entrando no passado. Entendendo isso, eu sei que é complexo, mas entendendo isso, você entende um pouco porque, usando o exemplo do horário de verão. O seu corpo, ele tem o funcionamento dele normal. Ele não entende quando você muda o horário de verão, por exemplo. Mudou o horário de verão. A gente tá no horário de verão. Ah, no horário de verão, o corpo vai parar, vai dormir mais tarde porque mudou o horário. Não, ele vai se adaptar. E a gente precisa se adaptar também às situações. Não é porque eu nasci de um jeito que eu vou sempre ser daquele jeito. Não é porque foi me ensinado que isso é desse jeito e eu não vou questionar e eu não vou explorar aquilo. E aqui a intenção, gente, não é criar polaridade. A intenção aqui é criar flexibilidade. Sair das polaridades, sair daquele ponto extremo. Quando eu quero ter inteligência emocional, eu tenho que entender que a minha vida é meu controle. Mas o outro eu não tenho controle. Eu só posso ter controle de como eu vou reagir àquilo que o outro faz. Então, o que está feito, está feito. O que eu posso fazer com o que está feito? O que eu posso achar de soluções? Eu posso entender o que era minha responsabilidade, o que não é minha responsabilidade, e o que fazer enquanto as coisas não se resolvem. Porque a gente também não cria estratégia para isso. Para a gente ter inteligência emocional, eu preciso ter uma estratégia do que fazer com aquilo que eu não tenho controle. Porque a gente não tem controle dos outros, a gente não tem controle de trabalho, a gente não tem controle de como vai ser a resposta, mesmo que algo seja óbvio, a resposta pode não ser óbvia. E se você não estiver preparado, você vai se magoar, você vai se ressentir, você vai culpar, você vai contar historinha, você vai ficar muitas vezes parada no tempo, naquele degrau, muito tempo, e a sua vida tá caindo, tá caminhando. Entendeu? O tempo continua rodando, o fluxo das suas emoções, das suas energias continuam acontecendo. Não é porque você não toma atitude que aquilo não está acontecendo. Então, quando eu absorvo isso, eu entendo, eu posso tomar melhores atitudes. E questionar um pouco mais as minhas certezas absolutas. Porque quando eu tenho certeza absoluta, gente, acordem para isso. Você tem ponto cego. Quando eu tenho certeza absoluta, eu tenho ponto cego. Isso vale para todo ser humano, homem, mulher, em qualquer lugar do mundo. Porque o cérebro vai potencializar aquilo que acredita, que você fala, que você potencializa. Exemplo, eu critico demais quem vai, uma mulher mais velha que usa mini saia, por exemplo. Um dia que eu for jogar tênis, que eu tô com uma saia mais curta, o meu cérebro vai ficar me criticando. Por quê? Porque ele registrou aquele comando, aquela crítica como se fosse algo importante. Não era direcionado a você, mas está dentro de você. Então, entender quem eu sou vai me trazer liberdade para ser quem eu desejo ser, para quem eu estou a caminho de ser. Nós não somos nada. A cada momento você está num processo de mudança. Ai, mas eu sou guerreira. Não, você está guerreira. E, inclusive, está escrava de um sistema. Por qual motivo? Porque você não tem liberdade de ser você, de dizer não. Uma guerreira, ela se mete na família, a guerreira se mete no trabalho dos outros, a guerreira sabe tudo. A guerreira, ela carrega o mundo nas costas, a guerreira não consegue pedir ajuda. E aí, um homem que se relaciona com uma guerreira, ele tem que sempre tá aceitando tudo que ela quer.
E aí você vai se relacionar com o homem mais frágil, porque o homem mais forte vai bater de frente com você. A Eliane comentou que ela está no processo, mas ainda se pega tentando ter controle de tudo. Não tem controle. Quando você percebe que eu tô tentando ter controle, eu já falo, eu não tenho controle de tudo. Eu escolho ter controle sobre mim, sobre meus pensamentos, sobre as minhas emoções. Eu escolho. Porque quem quer não tem. Eu quero ter um carro de luxo. Se você tivesse um carro de luxo, você não teria. Eu quero ter paciência. Olha uma coisa que parece uma coisa positiva e não é. Prestem atenção. Eu quero ter paciência. A imagem que vem para você falar de que você quer ter paciência é uma imagem de raiva, é uma imagem de força, é uma imagem de sofrimento. Então vocês têm que entender sempre, o cérebro se comunica com imagens. Se ele se comunica com imagem, qual é a imagem que eu tô vendo para falar aquilo? Tô assistindo um filme na TV e aí tá tendo uma briga. Como que eu sei que tá tendo uma briga? Porque eu tô vendo o cenário. Mesma coisa. Eu quero paz, tô vendo um cenário de guerra, não vou ter paz, gente. Não tem jeito, eu tô feliz. Aí tô assistindo um filme de guerra com criança morrendo. Eu vou ficar feliz? Vocês estão entendendo como funciona o processo? Só que a gente não se dá conta. A gente acha que é só no filme. A gente acha que é só quando é coisa fora da gente. O processo é igual em todas as ações. É sempre uma comparação com o que tem gravado nas suas experiências, com as ações que você faz gravadas nessa experiência, com a atitude que você vai tomar. Por isso é tão difícil mudar. Porque eu vou ter que colocar novas informações no banco de dados. E para isso eu preciso de disciplina. Para isso eu preciso ser proativa nas minhas decisões. E eu fazendo esse exercício, eu começo a sair desse lugar. É como se você estivesse no lamaçal com todo mundo. Só que, por incrível que pareça, desde o tempo das cavernas, nós precisamos pertencer. Porque nós não sabíamos como ter alimento, nós não sabíamos de onde viria um animal fugindo. Por isso o pensamento que fica repetindo muitas vezes. O seu cérebro está percebendo um risco e ele não sabe onde está o perigo. Então ele fica procurando, fica sempre em alerta. Para quê? Para te defender. Só que como é uma emoção, uma atitude que não é visível, né? Vamos dizer, eu tô com medo, por exemplo, eu quero ter paciência porque eu sou explosiva. E eu tomo, por exemplo, corticoide. E o corticoide vai me deixar mais raivosa, tá? Quem toma corticoide, gente, já tem a noção disso. O corticoide vai mexer muito com o seu emocional. A tendência de uma pessoa que toma corticoide a ter explosões de raiva, a explosões de descontrole é muito maior do que uma pessoa que não tá tomando. E tem várias medicações que fazem isso. Então é importante saber isso, você não está mexendo no seu emocional. E além disso, tem coisas que funcionam para um, não funcionam para outro. Às vezes um antibiótico que não mexe com o emocional de ninguém, no seu caso, mexe com o GABA, mexe com alguma coisa ali, que vai criar um descontrole. Vai criar um fio desencapado. E aquele fio desencapado, quando bate um no outro, vai te dar uma explosão de raiva, de frustração, de tristeza. Então, ir ao autoconhecimento, ir à inteligência emocional é um treino, é um desenvolvimento humano, é o seu desenvolvimento humano. Aqui no manual a gente fala, invista em você, para você não precisar fazer tudo para os outros para se sentir necessário, para se sentir útil, para se sentir amado, amada. Então, entendendo isso, eu posso buscar novas soluções, eu posso buscar novos caminhos. E é importante que eu entenda isso e também me acolha. Me acolha quando eu tô carente, indo tomar um banho quentinho, sabe? O que você faz com alguém que tá triste? Você vai dar um banho quentinho, vai fazer uma comidinha gostosa. Só que a gente não entende, a gente não tem paciência, por exemplo, de ir pra cozinha e fazer uma comida gostosa pra você. Se for pro seu filho, se for pro seu marido, você pode até fazer. Pro namorado novo, tal, você vai lá pra namorada, você vai até fazer. Mas se for por você, você não vai fazer. E o que você tá dando de mensagem pro seu mental, pro seu corpo, pro seu mecanismo? Você tá dizendo que você não é importante. Você está dizendo que você não é a melhor opção. Aí quais as chances de você encontrar alguém que te veja como melhor opção? Difícil. Porque você está nessa atitude que te leva ao resultado ruim. Se vocês precisarem e tiverem dúvidas, chamem a gente aí na bio, respondam as caixinhas de perguntas, que a gente precisa dessa interação.
né? A gente tá aqui entregando o nosso melhor. Nos nossos treinamentos a gente entrega o refinado das coisas, mas muito claro, sem nada escondido, sempre muito claro, sem joguinhos. Se eu tô vendendo um negócio, é aquilo que eu estou te vendendo que você vai receber. Trabalhe em flexibilidade, não é a minha verdade, não é a sua verdade. Como que a gente pode encontrar o caminho pro meio, para as duas pessoas estarem mais equilibradas, mais harmônicas e mais felizes? E isso mesmo, organiza a casa para você, organiza a sua vida para você, mas a sua casa não é você ainda, tá? Lembrem disso, gente, organize você, sabe? Se acolha você. De qualquer forma, vai ser feliz. A casa não, gente, aprenda uma coisa. A casa tem que estar organizada, mas ela não precisa estar brilhando. Você às vezes usa a casa para poder não precisar ter relacionamento humano. Por quê? Porque agora de manhã você podia estar num parque caminhando, você podia estar tomando sol, você podia fazer outras coisas. A sua casa depois do almoço você poderia limpar. Então, será que eu não estou usando algumas coisas para fugir da realidade? Para fugir do contato físico, para fugir de ter mais relacionamento, de sentar numa praça e conversar com alguém, sabe? A gente tem gastado tempo demais em ser perfeito e gastado muito pouco tempo em interagir, em ser humano com seres humanos. Mas entendam isso, gente, tá? Invistam em você, vão tomar sol, vão conhecer pessoas, vão visitar parentes. Ah, mas eles são chatos. Fica o tempo que for legal, depois sai rapidinho. O segredo de uma boa visita, gente, é não demorar. Você vai visitar alguém, eu vou almoçar na casa de alguém, põe horário pra vir embora, 2 horas a gente vai embora. Começou a dar sono e tal, vai dormir em casa. Por quê? Porque tudo que fica excedente acaba dando confusão. Tudo que fica por mais tempo do que pode, do que dá conta, acaba criando confusão. E geralmente quem tem um pouco de isolamento social, ele não aguenta ficar muito tempo. Então, o importante é que a gente interaja, que a gente saiba quanto tempo a gente dá conta. Isso é inteligência emocional. Eu, por exemplo, não dou conta de ficar 5, 6 horas conversando na casa de parente, na casa de alguém. Não dou conta. Então, eu dou conta de quanto? Eu dou conta de ficar na casa de alguém 1 hora. Isso é inteligência emocional. É saber o quanto eu dou conta de cuidar daquilo. Porque cada ser humano tem o seu perfil, cada ser humano tem o seu jeito de ser, cada ser humano tem a sua forma de interagir. Entende? Então, quanto mais eu fico perdendo tempo polindo a minha casa, gente, casa sempre vai sujar. Sabe? A casa sempre vai sujar, mas um dia de sol, um domingo gostoso para passear no parque você não vai ter. Sabe? Que nem o dia de hoje. Só o dia de hoje é só hoje. As possibilidades que você tem hoje são só de hoje. Então, se eu não aprecio isso, se eu não curto isso, amanhã vai ser outra coisa. Não precisa nem ser amanhã, às vezes daqui 1 hora. Quanta gente que nasceu hoje pode morrer tarde. Infelizmente, é uma verdade, gente. A gente tem que tomar cuidado com o isolamento social, tá? As mulheres que são muito fortes, por muito tempo foram guerreiras, elas têm que tomar cuidado com o isolamento social, porque a gente vai se tornando muito crítica com a idade. Por qual motivo? Porque você vai aumentando o seu cenário de frustração. Você vai aumentando o seu cenário de insatisfação. E aí a tendência da gente é não querer mais se machucar, não querer mais se frustrar. Aí eu começo a usar gatilhos de distração. Olha lá, a Eliane tem tendência de se isolar. Então são essas coisas, gente, que eu preciso entender, que são as minhas características. Eu também tenho tendência a me isolar. Então o que eu faço para interagir? Eu tento me movimentar o máximo que eu posso. Mas eu gosto? Se você perguntar para mim se eu gosto de interagir, vou ser sincera com vocês, assim, a nível físico, não gosto. Realisticamente não gosto. Mas eu sei da minha necessidade disso. Então eu faço o meu trabalho e eu vou expandindo isso. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. Sabe? A gente tem que fazer o social. A gente tem que lidar com as polaridades até para poder entender as coisas da vida. Né? Para poder entender como que o outro pensa. E eu aprender, isso é muito importante para a inteligência emocional, e eu aprender a não ser reativa. Porque quando eu me fecho muito, as minhas certezas vão ficar absolutas, eu vou ficar cheia de pontos cegos. Né? Eu vou ficar cheia de certezas do que eu acho que é. E aquilo vai criando cada vez mais ponto cego. É como no carro, se você olha para algumas posições no carro, você tem pontos cegos, não tem? É a mesma coisa, se eu não percebo que aquilo é um ponto cego, eu posso atropelar alguém. Que bom, Maria. A Maria comentando, achando primeiro que eu gosto, realmente, para depois conseguir dizer sim ou não. Passei muito tempo somente dizendo sim para tudo. Olha que bom, parabéns. Agora você pode dizer só sim para você e não para o resto, tá? Sim para suas vontades, para suas decisões, é maravilhoso.
Vilma, para mim é muito difícil para sair de casa. Tenho que trabalhar 2 antes e me programar para sair. Acho que 2 horas, né? Antes de me programar para sair. Eu já não faço programação. Se eu ficar pensando, enrolando em casa, eu não saio. Tá? Se eu ficar pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não saio. Eu trabalho de Uber, para quem não sabe, e 3x4 eu faço Uber até para estudar comportamento, claro, porque também dá renda. Porque, infelizmente ou felizmente, as pessoas não querem olhar para a vida, sabe? Trabalhar a inteligência emocional mesmo. As pessoas preferem falar, eu faço psicólogo 10 anos. Por que faço psicólogo? Porque psicólogo não precisa mudar nada. Ele vai lá, eu conto historinha, ele conta historinha, a gente fica feliz junto e tá tudo bem. É a mesma coisa de pagar academia e não ir. Então isso traz um alento, pelo menos eu tô tentando. Isso é um alento para você como pessoa. É uma justificativa, uma explicação que você se dá. Parece que você tá fazendo alguma coisa, mas não está. Isso não é inteligente. Então eu preciso saber as minhas rotas de fuga. E a rota de fuga minha, por exemplo, antes era ficar que nem a Eliane falou. Eu ficava enrolando em casa porque eu tinha que fazer isso, limpar isso, organizar isso. E sempre ia mantendo alguma bagunça, gente. Por quê? Arrumava a cozinha e bagunçava o quarto. Arrumava o quarto e bagunçava o quarto do meu filho. Por qual motivo? Daí ia mexer com as plantas, bagunçava as plantas. Pra que isso? Pra fugir de ter que sair de casa. Então você tem que aprender. O autoconhecimento é justamente o que eu uso de gatilhos de fuga da realidade. De fuga daquilo que eu não quero fazer. Porque eu sou uma criança birrenta. Dentro do nosso mental é como se você tivesse uma criança birrenta. E ela faz as coisas do jeito dela, da forma dela. E ela é alimentada a consumir. A Eliane, já passei por psicóloga e pra mim não foi funcional. Então, não tem nada errado, gente. Mas tudo que vira hábito deixou de ter o propósito. Por qual motivo? Principalmente quando buscam uma evolução emocional, mental ou de comportamento. Toda vez que eu estaciono numa coisa fazendo mais do mesmo, eu não vou fazer mudanças. Eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que gerar um desconforto ali, um descompasso. Sabe quando você dá aquele descompasso e acerta o passo? É mais ou menos isso. Olha lá, a Maria deixava de resolver muitas coisas e para ficar enrolando, sem decisão. É difícil tomar decisão, gente, no mundo onde todo mundo vive brincando de viver. Parece que você tá no contrafluxo. E aí, lembra a necessidade de pertencimento que a gente tem, faz com que você volte a ser igual a todo mundo. Por isso a inteligência emocional é necessária. Por isso, pessoas que têm muita postura de decisão, elas assustam e afrontam a gente. Por quê? Porque elas batem no nosso fio desencapado de atitude que a gente não toma, sabe? Das atitudes que a gente não faz. E a gente sabe que tem que fazer. Só a gente não faz por qual motivo? A gente não faz porque a gente percebe que aquilo dá trabalho. Aquilo vai gerar insatisfação, frustração. E eu não quero ter aquela insatisfação. E eu não quero ter aquele desconforto de gerar um desconforto no outro. Ou até em mim mesma. Às vezes eu gero um desconforto em mim mesma. Entende? Então, expandir a consciência é treino. Expandir as reclamações, ir além do que você está acostumado a reclamar e avaliar aquilo, como é a solução daquilo, se fosse para uma pessoa. Então, o que você faz? Você escreve isso num papel e aí vai avaliar como se fosse um conselho para uma amiga. E aí você vai ter atitudes. Eu não quero contar para ninguém o que eu estou passando. Faz esse exercício. Lembrem, eu sempre dou dicas aqui práticas do que vocês fazerem. E ao fazer, executar depois de um alívio enorme, você ver que conseguiu. E isso está me dando mais energia. Exato. O ticar que você fez aquilo, gente, faz um bem. Sabe, você marcar ali que deu certo, que foi bom, faz um bem danado. Sabe? Você conseguir ver que você está sendo uma pessoa que cumpre aquilo que você fala pra você. Seu cérebro fala, ok, vamos dar mais resultados para ela, porque ela é uma pessoa que a gente pode confiar. Quando ela fala que vai fazer alguma coisa, ela faz. Por isso que pessoas que às vezes saem do nada e ficam milionárias, porque elas têm constância, elas têm disciplina, elas têm desenvolvimento. E aí, quando elas fazem esse desenvolvimento, ela cria resultados. Interessante que sempre achei que gera desconforto não era bom, mas hoje tenho que trabalhar para ter desconforto, pois é uma forma de mudar e ter consciência de algo, exatamente. Então, quando eu entendo isso, gente, que eu vou ter desconforto, sempre, o desconforto não é ruim, é que a gente tem uma ideia que o desconforto é ruim, não é. O desconforto é só uma situação que eu preciso resolver.
E a gente vai ter desconforto o dia todo. Por quê? Porque as pessoas não estão aqui no mundo para servir a gente. Sabe? As pessoas não estão aqui para nos satisfazerem. Mas eu sou boa com a minha mãe é ruim comigo. A sua mãe é o que ela dá conta. Seu amigo é o que ele dá conta. Seu marido é o que ele dá conta. Dentro do que ele dá conta, o que você se beneficia? O que te faz bem daquilo? É isso que a gente não sabe ver. Porque às vezes você tá no relacionamento reclamando do marido, né? Reclamando, a gente vai ter um treinamento falando sobre relacionamento também, sobre inteligência emocional no relacionamento. E aí você tá lá falando do que falta pro seu marido. Mas às vezes ele tem tanta coisa boa, né, no seu relacionamento, que você não enxerga. Por quê? Porque você não tá olhando pro que tem de bom. Porque você tem hábito de olhar pro que falta. Por quê? Porque o desconforto de olhar pro que é bom vai te fazer ter que se movimentar também. Então, quando eu entendo isso, eu vou começando a disciplinando em colocar as tarefas no papel. E ir marcando uma por cada de qual executa. Isso é a melhor solução. Parabéns por você estar fazendo isso que a gente orientou. Vocês não têm ideia como o nosso cérebro fica gratificado quando vê aquilo que você foi lá e ticou o que você fez. Nossa, é muito gostoso, gente. É muito gratificante você executar e cumprir aquilo que você se promete. E não é em relação ao outro. E treinar em relação ao outro, buscar o que é melhor no outro. Buscar o que ele tem de melhor, sabe? Por quê? Porque às vezes ele tem coisa boa. Mas tem coisa também que não tem solução, gente. Às vezes a gente tem que entender. Eu fiz o meu melhor, eu ajudei no melhor, a pessoa não vai mudar. Tá tudo bem. Não, eu quero manter meu casamento mesmo desse jeito. Tudo bem também. É a sua vida. A gente não tem o direito de querer mudar a vida do outro. A gente precisa ter inteligência emocional para saber se aquilo nos faz bem ou não. A gente precisa ter inteligência emocional para saber o que a gente gosta. Como eu dei o exemplo. Eu não consigo ficar numa atividade social por mais de 1 hora. É o meu jeito de ser. Se eu conheço o meu jeito de ser, eu vou gerir as coisas ao meu redor com muito mais proeficiência. Vocês têm que pensar, como é que eu me torno mais proeficiente no controle dos meus pensamentos? Como é que eu me controlo mais proeficiente no controle das minhas emoções, dos meus medos? Porque são perguntas que não são ensinadas a gente a fazer. É ensinado você a pensar que é pecado, que não é bom, que isso e aquilo, a se auto-julgar, se auto-flagelar. Ontem, gente, aconteceu um negócio bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Olha como a gente está acostumado a se flagelar. Por quê? Porque a gente vem de uma sociedade onde é falado muito do pecado, né? Tudo é errado, tudo que não segue alguma coisa pré-determinada é errado. Só que quem te ensinou isso seguia uma cartilha. E essa cartilha dizia que quando você errava, você era punido, você apanhava, você ficava de castigo, você era corrigido. Né? Você era corrigido. Quando você errava, você era corrigido. O que acontece quando a gente vai para a vida adulta? Eu percebi que eu errei, eu me autopuno. Eu me prejudico para que eu tenha uma purificação. Já perceberam isso? Isso está muito ligado com a religião. Quando que eu me autopuno? Quando eu ganho dinheiro e gasto mais do que eu preciso. Eu não consigo manter o dinheiro comigo. Quando eu tô no meu relacionamento e eu tenho medo daquele relacionamento não dar certo. E aí eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu começo a querer dar presente, eu começo a falar mais do que eu dou conta, eu meto o pé pelas mãos e eu acabo com a relação. Quando eu compro aquilo que eu não preciso só para poder pertencer a alguma coisa. Então, eu preciso ter consciência disso, gente. Eu tô sendo proeficiente desse jeito? Não! Então, o que eu preciso agir? Qual é o comando que eu tenho que dar para que eu possa ir para o próximo passo? Qual é a atitude que eu tenho que tomar para poder fazer a próxima ação? Então, entendendo isso, eu consigo muito mais ter sabedoria. Porque a sabedoria só vem do treino, gente. Não adianta. A sabedoria não vem porque eu quero, não quer porque a Vilma tá te dando aula, tá te ensinando porque ela quer. Esses dias eu estava muito desconfortável no meu trabalho, a ponto de chegar no domingo e ficar mal. Porque na segunda tenho que trabalhar, daí lembrei de você dando trabalho, realmente dá trabalho. Tem coisa que é só obrigação e tá tudo bem, eu sou obrigado a trabalhar para poder me sustentar, para manter as minhas vontades. Você entende? Então, se a palavra trabalho é ruim, você pode colocar como fonte de renda. Essa é a minha fonte de renda, em vez de ser trabalho. Se a palavra trabalho te lembra algo ruim, coloca fonte de renda. Hoje eu vou trabalhar para ter fonte de renda. Hoje eu vou para minha fonte de renda.
para mim poder comprar o carro, para eu comprar as coisas da minha casa, minha fonte de renda. Você tem que entender, você pode usar serviço, né? Eu estou a serviço da empresa tal. Isso também ajuda muito. Por exemplo, eu trabalho numa situação, né? Eu trabalho o meu serviço. Eu não gosto muito do termo terapeuta para mim. Eu me considero mais uma treinadora. Então eu usei, o terapeuta para mim não funciona bem. Eu não trabalho bem com terapeuta, não me sinto terapeuta, porque na minha cabeça, na minha percepção, terapeuta é quem faz escuta. E eu não tenho muita escuta, eu tenho mais treinamento mesmo. Eu ensino. Claro, eu tenho escuta quando eu estou no atendimento individual, mas no que eu venho para a internet, eu venho para um treinamento, eu venho para dar aula, né, para contribuir com alguma coisa. Não que eu seja a melhor, nada disso, mas é a minha forma de trabalhar, e é isso que você tem que encontrar. Então, se trabalho é ruim para você, se ouvia falar que trabalho é difícil e tal, vou pro serviço. Pronto, tipo, trabalho leva estresse aqui em cima, serviço tá aqui embaixo. Então, eu tenho um serviço que me gera renda, que me gera um resultado, que me leva ao que eu quero, né? O dinheiro que eu quero. E também precisa entender o que é desconfortável do trabalho. Será que é alguma comparação? É um cenário que você está fazendo de coisa ruim? De você achar que você não está sendo valorizada? E talvez é uma necessidade que você tenha e precisa expressar? A gente precisa entender, porque às vezes o que eu preciso os outros não sabem. E a gente tem uma forma muito ruim de imaginar que o outro tem que adivinhar o que eu tô pensando. Porque se eu for boa, o outro tem que ser bom comigo. Mas às vezes o outro não pediu, você tá sendo intrometida, não boa. Sabe? E aí você faz o quê? Eu resolvo o problema de todo mundo. Todo mundo liga pra você pra resolver problema, porque quando ninguém sabe o que fazer, você é a única que vai lá se meter as caras, né? Vai arrumar BO pra você. E tome água. Então, entendendo isso, eu começo a ser mais ativa. Eu começo a ter mais coerência. Fica gastando tempo com os outros, exatamente. Então, entender isso, gente. Cada pessoa vai ter o seu jeito de se comunicar, vai ter as suas dores, os seus traumas. E não é porque o seu trauma é grande que o trauma do outro também não vai ser. Então, quando a gente pensa em traumas, em dificuldades, em dores, em guerras, em desafios, eu preciso entender que não é só a minha vida que existe desse jeito. E eu vou me conectar com pessoas que vão estar na mesma vibração. Eu tô ouvindo rádio de rock, quem vai chegar é quem tá ouvindo rádio de rock. Vai tocar rádio, se o meu rádio é de rock, vai tocar só rock. Se eu tô falando que eu sou guerreira, só vai vir gente me desafiando o tempo inteiro. E aí eu ouço muito mulheres guerreiras chegando aqui falando assim: Vilma, mas tudo é difícil pra mim, tudo tem que ser difícil. Minha mãe é difícil, meu marido é difícil, meu filho é difícil, tudo é difícil. Quem tá dando a ordem? O comando é você. Tive cortar o contato com pessoas que me sugavam muito, minhas energias, só coisa ruim. Isso é importante. Isso só acontece com a autoobservação. Por quê? Porque se eu sei que uma pessoa é negativa, a gente não vai querer salvar quem não pediu para ser salvo. Às vezes você quer ajudar alguém que não pediu para ser ajudado. As pessoas têm que aprender a se comunicar. Às vezes tem pessoas que falam para mim assim: mas Vilma, eu fiquei esperando o seu contato. Ué, o telefone para ligar é o mesmo que eu ligo para você. Qual é a diferença? Se você estava me esperando, tu falasse, informasse: Vilma, tô te esperando fazer tal coisa. Agora não, a gente só porque falou uma vez, acha que a pessoa tá parada no mundo esperando você, o alecrim dourado, né? Esperando o alecrim dourado para responder aquilo que você perguntou. Não, gente. Às vezes você vai ter que falar com uma pessoa que é um pouco mais distraída. Eu sou distraída. Eu faço muitas coisas. E quem faz muitas coisas tem que ter direção. Então, quando eu tô direcionando as minhas coisas, eu tô focada naquilo. E aí, se você fala alguma coisa aqui pra mim, se eu não anotar, vai passar batido. Você vai falar assim pra mim, por exemplo, ó, um exemplo pra vocês entenderem. Quando você puder, você me mostra tal coisa? Quando eu puder, eu te mostro aquela coisa. Aí você ficou esperando uma semana, ficou magoado comigo, porque em uma semana eu não te mostrei aquela coisa. Eu falei, quando eu pudesse, eu mostrava alguma coisa. Se eu não estou mostrando, vem e me fale: Vilma, você falou tal coisa que ia me mostrar isso. Você pode agendar um horário? Acho que você esqueceu. E às vezes o comentário de falar, acho que você esqueceu, para algumas pessoas já é motivo de guerra. Para mim, tudo bem, eu esqueço mesmo e levo de boa, eu sei que eu sou assim, eu tenho que ter foco direcionado, lembre, eu tenho déficit de atenção, então se eu não focar e não direcionar e não anotar, eu vou me perder.
Então, se é alguma coisa que você falou no momento que eu tava sem papel, que eu não anotei, vai passar batido. Então, o que é a função da gente como inteligência emocional? Eu vou ficar magoadinha, eu vou ficar tristinha, eu vou ficar decepcionada, porque a pessoa não fez aquilo que ela falou que ia fazer? Não, eu vou lembrar. Fulano, você falou pra mim que ia me ensinar tal coisa. Dá pra gente marcar um horário? Eu posso tal dia. Já facilita também, né, gente? Tem gente que fala assim, ai, você não marcou comigo. Eu falei, mas eu não marquei. Que dia que você pode? Ai, não sei. Veja aí na sua agenda. Ninguém decide, gente. Isso é péssimo. Se você tá numa situação em que é uma solução, decida, viu? Eu tenho terça, quinta e sábado pra fazer. Qual horário fica bom pra você? Vamos ser proativo. Eu tô na empresa, preciso resolver alguma coisa, tô esperando a minha chefe mandar. Manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda alguma coisa, comunica, olha, eu tô aqui ainda te esperando pra resolver aquilo. Comunicação. Não é porque eu falei uma vez que aquilo tá gravado na pessoa. Você não é o centro do universo. Entenda isso. Você às vezes vai ter que lembrar a pessoa daquilo que você já falou. Tá todo mundo correndo, gente. Tá todo mundo querendo sobreviver nesse mundo aqui. E tá todo mundo com as suas próprias guerras internas. Você não sabe o que tá dentro do outro. No máximo, você sabe o que tá dentro de você. Então, gente, entendam isso, tá? Entendam que eu preciso ter clareza. Ser pró-eficiente é eu entender que todas as coisas colaboram pro bem daquilo que eu sei o que é. Se eu não sei o que é, pode colaborar pro mal. Porque vai para qualquer lugar, vai para qualquer situação. A inteligência emocional, ela faz com que a gente tenha capacidade de não levar para o pessoal, de ter um pouco mais de análise na situação, sabe? As aventuras, as situações, todas vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Mas se eu sei aonde estou, quem eu sou, para onde eu vou, eu melhoro minha comunicação, eu melhoro meus resultados, eu melhoro a minha capacidade cognitiva de corrigir as coisas que não estão dando certo, sem ir pro lado pessoal de me ofender, de me magoar, de me ressentir. Porque quando a gente entra nesse processo de mágoa, de ressentimento, a nossa vida estaciona. E eu estimulo mais ainda as pessoas a acabarem trazendo isso. Porque é como se eu tocasse uma música falando, tá vendo? Ninguém me respeita. Se eu estou falando ninguém me respeita, o comando foi aceito com sucesso. É igual no computador, gente. Você escreveu assim, ó, na linha ali do Google para procurar. Pró-eficiência. Vai aparecer para você tristeza? Vai aparecer para você calmaria? Não vai, ele só vai trazer pró-eficiência. No nosso cérebro também é assim. Tanto que o Google tem uma parte que estuda o funcionamento cerebral, o neuromarketing, de como se comunicar, de como o cérebro processa as coisas. E por que é tão eficiente a inteligência artificial? Porque eles copiaram como funciona o cérebro. Só que qual que é a diferença? Que agora estão melhorando, é a experiência que vai ter, que você teve. A experiência que o outro tem, vão ser diferentes. Por isso que a inteligência artificial agora está indo para essa evolução. Só que o ser humano está no analógico. O ser humano está no analógico do tempo que precisava ser, o tempo da caverna. A gente precisava ser aprovado pelo grupo, porque senão a gente não teria alimento, a gente não teria amizades para poder garantir o nosso sono tranquilo, a nossa proteção. Porque a gente dormia no relento, porque tinham animais que iriam nos alimentar, se alimentar da gente. Então a gente precisa de outras pessoas, naquela época, para poder sobreviver. E toda vez que uma pessoa era expulsa do grupo, as pessoas que estavam no grupo aprendiam o que com aquilo? Aprendiam que aquela pessoa que era expulsa morria, sofria, tinha muita dificuldade. E muitas vezes voltava pedindo clemência e tudo mais, e eram rejeitados de novo. Então, quando você tem isso registrado no seu banco de dados, no seu sistema, que é sistema operacional, tipo Windows, Linux, tipo iPhone, tipo Android, são sistemas operacionais. Dentro desse sistema operacional, tem algumas coisas que já vieram ali. Você não pode pegar um programa de Android e colocar no iPhone, e nem vice-versa. Então, quando eu entendo isso dentro do meu mental, eu consigo melhorar a minha comunicação. Começo a entender que eu preciso melhorar a minha experiência em relação àquele cenário. Se eu tenho um cenário de conflito, como eu melhoro a experiência para aquele cenário de conflito que está na minha cabeça? Vocês estão entendendo? Então eu espero de coração que vocês tenham gostado dessas informações,
que vocês possam ter aproveitado essas informações, tenham entendido os paralelos que a gente faz. E lembre-se, como eu posso ser mais proeficiente para mim mesma, para os meus resultados, para os meus objetivos, para a minha organização, para a minha emoção. Então é importante isso. Eliane, nossa, Vilma, interessante que você sempre tem uma palavra, uma orientação que vem de encontro ao momento que vivenciamos. Que bom, Eliane. Vocês me atraem para o campo de vocês, gente. Quem está nessa live tá aqui porque tem alguma coisa do que eu vou falar que vai fazer sentido para vocês. Tem alguma coisa do que eu estou trazendo de informação que o seu mental se conecta com o meu campo. Imagina que existe uma grande teia aqui em cima, onde eu mando comando nessa teia, né? Uma antena, e essa antena vai buscar em todo o processo aquilo que eu mandei de comando. Então, quando vem uma Vilma falar de live, quando eu abro live, quando vocês conversam comigo no grupo, e aí vocês falam, nossa, Vilma, vem muito de encontro, é porque é o que você precisa ouvir. Por isso que quando você ouve uma live de novo, você ouve uma informação de novo, você vai para um outro degrau. Por quê? Porque você chegou aqui, ouviu de novo, vai para outro, e é assim a evolução. A gente está numa continuidade. Sempre. Enquanto a gente está vivo, a gente está crescendo, a gente está evoluindo, ou a gente está estacionado no degrau. Não tem jeito, é escolha. Então, tentar ser mais proeficiente, trabalhar mais o entendimento, olhar para o que está chegando e fez sentido, pega aquilo, absorve e trabalha para o próximo passo. Francisca, muito especial suas palavras. Que bom, Francisca, eu fico muito agradecida. Eu espero que vocês compartilhem essas informações, gente. Isso aqui ninguém fala. Vocês já tinham ouvido falar dessa forma, isso que eu estou explicando? Ninguém fala. Então a gente precisa levar essa informação para as pessoas. Eu conto com vocês. Se fez sentido para vocês, compartilhem. É de graça, gente. E muitas vezes a gente só dá valor às coisas que são grandiosas, são muito vaporosas. Eu sou uma pessoa simples como vocês. Eu também estou no caminho de desenvolvimento. Eu também estou me desenvolvendo. Eu também estou passando por uma doença autoimune que eu mesma criei, que eu não sabia como os comandos fazer. Então, o que eu tô trazendo para vocês são experiências de vida, feitas com muito coração, feitas com muita capacidade de tentar digerir para vocês a parte científica para trazer de uma forma mais lúdica, para que vocês possam ouvir no tamanho de vocês, entenderam? Então, grande beijo. Revejam a live, compartilhem com os amigos, muitas vezes vai melhorar suas relações com família, com tudo mais, porque às vezes você falando não ouve, não funciona, mas quando a outra pessoa ouve de uma pessoa de fora, isso ajuda muito. Quantas formações eu já fiz e nunca ouvi nada dessa forma. Ai, que bom, muito gratidão a vocês, gente. Que vocês revejam, anotem o que foi importante, isso são aulas, gente, aproveitem, são aulas gratuitas, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima, compartilhem, fiquem com Deus, lembre, toda a honra ao Criador de todas as coisas, é Ele que nos orienta, é Ele que nos guia, é Ele que nos leva aonde a gente deseja chegar, mas a escolha é nossa, né? Ele é o caminho, a escolha do caminho é nossa. Então, beijos.